Então, pessoal, eu gravei, né, essa apresentação aqui para mostrar para todo mundo a resolução da lista de exercícios, né, sobre vetores. Caso alguém tenha alguma questão, a gente vai ter aí, tá, a resolução dessa lista de exercícios. Bem? E eu gravei, né, para a gente não perder, o nosso número de aulas já é reduzido, para a gente não perder tempo, né, com resolução do exercício. Não é bem perder tempo, né, mas para a gente agilizar a resolução do exercício durante as aulas. Ok? Então, a primeira questão da lista, né, o exercício número 1, digamos assim, ele fala o seguinte, né? Dois vetores, tá? Dois vetores A e B ortogonais têm módulos respectivamente iguais a 12 e 18 metros. Determine o módulo do vetor resultante, ou seja, o vetor soma. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar, né, que vetores ortogonais são vetores perpendiculares. Repare, eu não dei a imagem, eu não dei a figura, né, dos vetores. Então, você pode imaginá-los em qualquer posição, quaisquer posições. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, um vetor, né? O vetor A, o vetor B está aqui e o vetor A está aqui. O vetor A é um pouco menor que o B, beleza? Então, eu pedi para que todos encontrassem aí para mim, né, qual que é o módulo do vetor resultante. Então, vou maximizar a tela aqui, beleza? Primeiramente, a gente tem que traçar esse vetor resultante, ok? E aí eu lembro a todos que para fazer o vetor resultante, a gente pode usar a regra do paralelogramo ou a regra da poligonal. Então, no caso aqui, eu vou usar a regra do paralelogramo. Eu vou traçar uma linha paralela a um dos vetores, uma linha paralela ao outro vetor, e aí, lembrando que partindo do pé de vetores, aqui nós só temos pé de vetores, porque é a regra do paralelogramo, regra do pé com pé, então nós vamos ter que o vetor resultante, no caso, tá ok? O vetor resultante vai estar exatamente aqui, ó, nesta diagonal. A ideia em si é a gente determinar quanto vale esse vetor resultante. Então, eu vou considerar, como eu disse, né, esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor A, ok? E esse cara aqui, ó, vai ser o meu vetor resultante. Então, nós vamos determinar quanto que mede esse vetor resultante. Bom, num caso como esse, né, a gente tem ali, na verdade, que o R, o vetor R, é a soma do vetor A com o vetor B, beleza? Mas a gente está vendo, né, que como nós estamos usando aqui a regra do paralelogramo, dá para ver claramente que o R é a hipotenusa de um triângulo que tem por lados o vetor B e aqui o vetor A, né? Porque quando a gente está num paralelogramo, os lados opostos são iguais. Então, essa linha preta que eu tracei aqui, ó, ela é idêntica ao meu vetor A. Ela não é o vetor A, mas é idêntica a ele. Então, eu posso falar que nós temos aqui, ó, um dos lados do triângulo é o B, um dos lados do triângulo é o A, e a hipotenusa desse triângulo retângulo, formado por A e B, é o vetor R. Eu posso usar, sem medo nenhum, que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E a partir do teorema de Pitágoras, eu determino, então, o módulo do vetor R. Então, meu vetor R, ele vai ser o módulo do A, que é 12 ao quadrado, mais o módulo do B, que é 18 ao quadrado. Então, quer dizer que o meu R, né, vai ser, na verdade, a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é 144, beleza? Sem problema nenhum. Mais o quadrado de 18, né? Que, na verdade, é 300 mais 324. Quando você soma 144 com 324, essa soma dá 468, não é verdade? Então, nós vamos ter, na verdade, que o meu R
vai ser a raiz quadrada de 468. Ou seja, o meu R vai ter um módulo que vale aproximadamente 21,6 metros. Ok? Então, esse aqui é o módulo do vetor resultante, formado pelos vetores A e B, sendo que o A tem 12 metros e o B tem 18 metros. Ok? Então, essa aqui é a resposta que eu queria para o exercício. Agora, o exercício 2, está aí, né? A questão número 2. Então, essa aqui é a questão número 1. A questão número 2, tá? Nós vamos ter exatamente a seguinte observação. A soma de dois vetores, A e B, vale 320, vale 30 newtons. Note, eu não sei quem são os vetores, mas eu sei que, veja, A mais B é igual a 30 newtons. Isso acontece quando eles possuem mesma direção e sentido, por isso que eu coloquei o sinal de mais aqui, ó. Porque quando dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido, eles são somados. Agora, quando eles têm sentidos opostos, quando eles são opostos, a soma deles dá 6. Mas quando dois vetores têm sentidos opostos, um tem sentido contrário ao outro. Tá ok? Então, na verdade, a gente sabe que se os vetores têm sentidos contrários, então os sinais deles também são contrários. Então, A menos B vai ser igual a 6 newtons. Esse menos está aqui para indicar que o vetor B está em sentido oposto ao vetor A. Ok? Beleza. Então, isso aqui é um sistema com duas equações matemáticas com duas variáveis. Bom, duas equações matemáticas com duas variáveis é possível da gente resolver. Então, no caso, eu vou somar essas duas equações para me achar a solução delas. A mais A dá 2A. E, no caso, mais B com menos B, cancela. Isso aqui vai ser igual a 30 mais 6, que dá 36. Eu vou deixar por fora aqui, ó, isso aqui vai dar 36 newtons, beleza? Então, na verdade, o meu vetor A vai ser 36 newton dividido por 2, beleza? Então, o A vai valer, no caso, 18 newton, ok? Beleza, se o A vale 18 newton, eu sei que o A somado com o B vale 30. Mas o A vale 18, então eu sei que 18 somado com o B tem que dar 30. Olha, então isso quer dizer que o B vai ser 30 newton menos 18 newton. Mas veja bem, 30 newton menos 18 newton vai dar exatamente o valor de B, que é, no caso, 12 newton. Ó, o fato de ter dado os valores, né, dos vetores A e B da questão anterior não tem nada a ver, não, viu? É pura e mera coincidência, ok? Bom, então agora a gente vai resolver aqui, né, a questão 3 da nossa lista, tá bem? A questão 3, ela diz o seguinte: um barco viajando entre duas cidades. Aliás, a 3 eu não vou resolver, não, porque eu já fiz um vídeo específico para a questão 3. Tá ok? Então, nós vamos fazer a questão 4. Beleza? A questão de número 4, ela diz exatamente o seguinte. Deixa eu consertar aqui, desculpa. Então, a questão 4, ok? Ela fala que... questão 4. Dois vetores A e B têm mesmo módulo. Qual é o módulo do vetor resultante desses vetores se eles formarem entre si um ângulo de 90 graus? Tá? Então, a ideia fundamental da questão é que você tem dois vetores idênticos, iguais, em módulo, claro, né? E esses dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, eu quero determinar qual que é, tá certo? O vetor resultante desses dois vetores. Bom, então a gente sabe claramente, né,
que esse vetor resultante ele pode ser representado através da regra do paralelogramo, tá? E ele está aqui, ó, beleza? Agora, um detalhe importante para essa questão é sacar que, como eu disse, que os dois vetores têm o mesmo módulo, embora eles tenham nomes diferentes, os módulos deles são iguais. Então, eu posso chamar esses dois vetores, por exemplo, como eu não conheço o módulo deles, eu posso chamá-los de x e de x. A maioria das pessoas gosta de chamar de x aquilo que não conhece. Então, eu vou determinar quanto que mede o meu vetor R, tá ok? Quanto vale o módulo do vetor R? O raciocínio é o mesmo das questões anteriores, né? O vetor R é a soma do vetor A com o vetor B. Lembrando que os dois são iguais. Então, nós temos que o módulo do vetor R, tirado através de Pitágoras, é x² mais x². Inclusive, a gente pode chamar aqui, né, esses dois vetores de A mais A. E podemos chamar também de B, já que eles são iguais. Então, ficaria B², mas B² não faz o menor... Eu posso usar qualquer letra, desde que elas sejam iguais. U quadrado mais U². Então, no caso aqui, nós vamos ter que o R² é... Se você tem uma coisa ao quadrado e soma com outra ao quadrado, ou seja, se você tem uma coisa e soma com outra coisa, você tem duas coisas. Se elas são iguais, não é verdade? Um trem mais ele mesmo dá 2 ele. Então, isso aqui, ó, x² mais x² dá 2x². Quando a gente tira a raiz quadrada desse lado, né, desse 2x², a gente vê que o x² sai e o 2 fica. Então, o módulo do R vai ser x, que o x sai, porque ele está ao quadrado, raiz de 2. Ou, quem quiser expressar um pouquinho diferente, só para florear, raiz de 2 vezes x. Então, esta aqui, ó, tá? É a resposta para a questão 4. A questão que eu chamei aí, né, de vamos pensar. Ok? Depois dessa questão, nós temos, então, a questão de número 5, beleza? Mas o que é a questão 5? A questão 5 eu pedi para vocês fazerem a representação desses vetores que foram dados aí, ok? Então, vejam bem, nós vamos representar o vetor R, que é dado pelo vetor A mais o vetor B. Então, nós vamos pegar o vetor A, ok? E o vetor B. Agora, como que a gente vai fazer a representação? Reparem que o A e o B, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, a soma de dois vetores com mesma direção e sentido é colocar o pé de um na cabeça do outro, ok? Essa regra de colocar o pé de um na cabeça do outro é justamente a regra da polígono, tá ok? Então, quando eu faço isso, tá ok? O meu vetor resultante é aquele que vai do início do primeiro até o final do segundo, beleza? Então, quer dizer, o meu vetor resultante é esse cara que eu acabei de representar aqui agora. Eu vou fazê-lo de novo porque eu esqueci de colocar certinho. Então, esse cara vermelho aqui, ó, é, portanto, o meu vetor R, ok? Então, aqui em cima a gente tem os vetores A, o B, e esse aqui embaixo é o meu vetor R, ok? Então, essa aqui, ó, é a solução da primeira, da letra A, ok? Agora, o A vale 8U, 8 unidades, e o B vale 5 unidades. Então, quanto que vai valer o R? No caso, o vetor R vai ser a soma dos módulos, né, dos vetores A e B. No caso, o vetor R vai valer, então, 13 unidades. Beleza? Na letra B, eu peço a soma do A com o D. Vejam que o A e o D têm o mesmo módulo, então eles são do mesmo tamanho. Tá beleza? Então, nós vamos representar primeiro o vetor A, ok? E na ponta do vetor A, nós vamos representar o vetor D. Eu estou usando a regra do polígono, ok? Que é a regra do pé de um na cabeça do outro. O meu vetor resultante vai ser aquele que parte do pé do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Tá certo? Então, a representação da situação é essa que está aí, ó, ok? Então, aqui está o vetor A, aqui está o vetor D e aqui está o vetor resultante. Agora, como os dois têm o mesmo tamanho,
eles têm o mesmo módulo, eu já sei que a soma dos dois vai dar raiz de 2 vezes 8. Ué, eles não são iguais? Não valem 8? Então, aqui não são dois vetores iguais? X e x? Ué, então aqui é só eu trocar esse x aqui por 8. Mas eu vou provar isso para vocês, né? Que isso aqui é verdade. Então, o r quadrado é igual a 8 quadrado mais 8 quadrado. 8 quadrado mais 8 quadrado. Tá ok? Se você tem um trem e soma com ele mesmo, vai dar 2 vezes ele. Tá ok? Então, se a gente tira a raiz quadrada disso, nós vamos tirar a raiz de 2 vezes 8 quadrado. Então, 8 sai. Então, nós vamos ter que o R vai ser, na verdade, o R vai ser, seria, né? Se... eu vou dar uma pequena pausa aqui. Não vou dar uma pausa, não. Eu vou abrir de novo, tá? Então, nós vamos ter... me desculpem aí, ok? Houve uma falha aqui de sistema, digamos assim. Como eu vou tentar restaurar, restore. Beleza. Então, tá aqui. Então, na hora que você tira a raiz quadrada de 2 vezes 8 quadrado, nós vamos ter que o R vai valer, na verdade, o 8 sai, 8 raiz de 2 Newton. Essa aqui é a resposta. Reparem que essas duas respostas, né, se confirmam. Uma ajuda a mostrar que a outra está correta. Beleza? Então, muito bem. Nós vamos fazer aqui, então, o seguinte agora. Tá? Nós vamos fazer a letra C. Olha, eu vou fazer só a letra C, porque o resto é tudo igual. Não, vou fazer tudo, né? Afinal de contas, a função dessa gravação é mostrar a resolução da lista, né? Então, nós vamos fazer a resolução da lista. Então, vejam bem. Então, vamos fazer, então, a letra C. Quem é a letra C? É a soma do A com o C. É o A com o C. Agora, vem um detalhe interessante, porque o A está num sentido. Aqui está o vetor A. Beleza? Agora, o vetor C é oposto ao A. Quando isso acontece, a gente põe o início, a gente não põe o pé na cabeça, né? A gente põe um embaixo do outro para a gente poder visualizar. Então, está aqui o meu vetor C, ok? É claro que a ida do A é cancelada pela volta do C. Então, meu vetor resultante vai ser aquele constituído pela diferença do tamanho dos dois vetores, sabendo que o vetor resultante vai sempre apontar para o lado do vetor maior. Então, no caso, o meu vetor resultante vai ser isso aqui, ó, ok? Então, a representação da situação está aí. Aqui nós temos o vetor A, aqui o vetor C e aqui o vetor R. Nessa situação, fica claro a gente observar, né, que o módulo do vetor R é a diferença entre A e C. Então, no caso, nós vamos ter 8 unidades, que é o módulo do A, e eu peço desculpas, está aqui o módulo do C. O C são 6 unidades. Então, vou chegar aqui, ó, 8 unidades, menos 6 unidades, nós vamos ter um vetor resultante de 2 unidades. Então, essa é a resposta da letra C. Na letra D, eu peço para você somar o D com o E. Há uma situação muito parecida, né, com a situação anterior. A diferença aí, né, é que agora os vetores são um para baixo e um para cima. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o vetor D está para baixo. O vetor E está para cima, tá certo? E note que o E é 6 e o D também é 8. Então, o meu vetor resultante vai ser aquilo que sobra da diferença do D com o E. Ou seja, o meu vetor resultante vai ser isso aqui. Agora, por que ele aperta? Ele aperta não, né? Ele aponta. Por que ele aponta para baixo? Porque o vetor maior é o vetor D. E, no caso, o vetor D, ele aponta para baixo. Então, nós temos aqui, ó, o D, o vetor E, e aqui está o meu vetor R. Nesse caso, o meu vetor R vai ser a diferença entre o D e o E. Ou seja, como o D é 8 unidades e o E são 6 unidades, nós vamos ter de novo um vetor resultante de 2 unidades. Ok? Agora vejam só, a letra E, né?
que é o E mais o B. O E somado com o vetor B. Agora, veja, o vetor E, ele é para cima e tem 6 unidades. Não, o vetor E tem 6 unidades. O vetor B é para a esquerda, ele é horizontal, e ele tem 5 unidades. Então, eu posso representar, né, a soma desses dois vetores. Aqui eu não estou usando pé com pé, eu estou usando o pé de um cabeça no outro, eu estou usando a regra do polígono. Então, o meu vetor resultante, ele vai ser aquele que parte do início do primeiro e vai até o final do segundo. Esse é o vetor resultante. Ok? Então, nós temos aí automaticamente a representação da situação que eu propus. Tá? O vetor E somado com o vetor D. E esse aqui é o meu resultante. Bom, no caso, nós temos então que o R quadrado vai ser o módulo de um dos vetores quadrados somado com o módulo do outro vetor quadrado. Então, nós vamos ter que o R quadrado vai ser 6 quadrado, 36, mais 25. Se você soma 36 com 25, você vai ter 36 com 25, vai dar 61, ok? Então, nós vamos ter que o R vai ser a raiz de 61. Tá, a raiz de 61 não é precisa, não é exata. E eu detesto calculadora. Então, eu posso falar que o valor do R é muito próximo de 8 unidades. Mas para aqueles que adoram uma calculadora, né, a gente pode vir, né, e pegar a calculadora e fazer a resolução dessa conta. Tá? Se você pegar, então, 36, somar com 25 e tirar a raiz quadrada disso, né, nós vamos ter a raiz de 61. A raiz de 61, para aqueles que querem, de acho isso. Raiz de 61. Nem calculadora ajuda. Dá 7,81. Ok? Então, para aqueles que são tarados por cópia, 7,81 unidades. Ok? Essa resposta, para mim, já era mais do que suficiente. Ok? Bom, então isso aí mata, né, a questão de número 5. Ok? E aí, nós partimos, então, para a questão de número 6. Sobre os vetores do exercício anterior, responda, né, quais possuem mesma direção, mesmo sentido e assim por diante. Então, vamos responder. Então, aqui, ó. Quem tem mesma direção? Mesma direção significa ser ou ser horizontal, ou ser vertical, tá? Ou ser também inclinado. Então, no caso aqui, ó, são horizontais os vetores. Então, vamos responder aqui, ó. Letra A. São os vetores A, B e C. Esses três vetores, eles são horizontais. Ok? Ah, tem que... Lógico, tem que escrever, para você nem saber o que você fez, né? E, no caso, os vetores D e E, tá? Eles são vetores verticais. Tá bom? Então, letra A. Tem vetor que tem a mesma direção? Tem. Quem? A, B e C, D e E. Tem vetores que possuem o mesmo sentido? Tem. Quem são os vetores que possuem o mesmo sentido? O A e o vetor B, beleza? E é só, porque não tem mais ninguém com o mesmo sentido. Na letra C, pergunta-se quais possuem sentidos opostos. Então, nós temos aí alguns pares. Nós temos A e C. Nós temos B e C. E nós temos D e E. Esses são os vetores que têm sentidos opostos. E quais que possuem o mesmo módulo? Quais possuem o mesmo módulo? Mesmo módulo, tem o mesmo valor. Então, nós temos os vetores A, o vetor D, e temos também o vetor B e o vetor
Não, B não, desculpa, não é B não. Desculpa, deixa eu tirar esse B fora aqui. Nós temos os vetores C, ok? E o vetor E. Então, esses aqui, ó, têm os mesmos módulos, ok? Isso encerra a questão de número 6. Aí a gente passa para a questão de número 7. A questão 7 diz assim: um avião possui velocidade de 360 km por hora no sentido oeste e leste. No mesmo instante, bate um vento de 40 km por hora soprando no sentido contrário ao do avião. Qual que é a velocidade resultante do avião em relação ao solo? A figura nem está aí, né? Mas tudo bem. Então, basta saber o seguinte, que as velocidades são em sentido contrário. Então, se elas são em sentido contrário, você tem uma velocidade que é para lá e tem uma velocidade, né, que é para cá. Conclusão, quem que é a velocidade resultante? A diferença desses dois vetores, meus amigos, a diferença desses dois vetores vai dar uma velocidade para lá. Então, no caso, né, quanto vale essa velocidade resultante? Então, nós temos, né, a velocidade do avião, nós temos a velocidade do ar, ou velocidade do vento, e temos aqui a velocidade resultante. Velocidade resultante é a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Então, a velocidade resultante vai ser 360 km por hora menos a velocidade do vento, que é 40, desculpem, né? 40 quilômetros por hora. Ou seja, nós teremos uma velocidade resultante que mede 320 quilômetros por hora. Ok? Essa é a velocidade do avião em relação ao solo. Isso mata a questão 7. Ok? Então, nós vamos aqui agora para a questão de número 8. A questão 8, que é uma questão muito simples também, tá? Ela diz para ti o seguinte: uma pessoa sobre uma escada rolante andando a 5 km por hora e a escada se desloca no mesmo sentido da pessoa a 6 km por hora. Em relação à Terra, qual que é a velocidade da pessoa? Aí, é mais uma questãozinha bacana, né? Só que agora as duas velocidades estão viradas, né? Tem o mesmo sentido. Então, você tem a velocidade da escada pessoa e tem também a velocidade da escada. Consequentemente, nós vamos ter aí, né, sem dúvida alguma, uma velocidade resultante, que será a combinação dessas duas velocidades. Então, a representação da situação é essa que eu acabei de fazer aqui. Gente, em física é muito bom a gente desenhar. Ver vale muito, ajuda muito a gente a montar o raciocínio de resolução da questão. Então, você tem a velocidade da pessoa e a velocidade da esteira. E essa aqui vai ser a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante é a velocidade da pessoa mais a velocidade da esteira. No caso, a velocidade resultante vai ser 5 km por hora mais 6 km por hora. Ou seja, nós teremos uma velocidade resultante que vale 11 km por hora. Então, essa aqui é a resposta da questão de número 8. Ok? Então, isso aqui, ó, é a questão de número 8. Fica, portanto, agora a questão número 9. Ok? Então, você tem um livro de 450 gramas deixado em repouso sobre o plano, uma mesa plana horizontal. Nenhuma força horizontal age no livro. Então, eu te peço o seguinte: qual que é o módulo do peso do livro, supondo que esse livro está aqui na Terra, né? Bom, pessoal, é o seguinte, né? É o seguinte. Nós temos que 450 gramas, né? Uma massa de 450 gramas, 450 gramas, equivale a uma massa de 450 gramas, ok? Ou, se você quiser, 0,45 quilograma. Como é que a gente acha o peso de um corpo? O peso de um corpo é definido
né, pelo produto da massa pela aceleração gravitacional. Então, aqui na Terra, a gente adota, né, a massa, a massa não, desculpa, a gente adota a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Embora não seja isso. Aqui a gente tem por volta de 9,86, 87 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente adota esse 10 para facilitar as contas. Então, como eu não disse lá no exercício, o peso do livro vai valer exatamente 4,5 newtons. Esse é o peso do livro aqui na Terra. Lembrando que isso aqui é a questão de número 9, e no caso aqui, essa é a alternativa A. Para a alternativa B, eu perguntei o seguinte: faça uma gravura, tá certo? Desenhado, um desenho representando nele o livro, a mesa e as forças que atuam sobre o livro. Tá ok? Beleza? Se esse livro tivesse na Lua, a gente teria um peso 5 vezes menor. Então, esse livro teria aí, né, por volta de apenas 1 newton, né, quase 1 newton, pouco menos que 1 newton. Então, vamos fazer a representação. Então, você vai fazer, eu queria que você fizesse uma mesa, ok? Não precisa ficar desenhadinho, bonitinho demais. O livro em cima da mesa. O livro está meio voando aqui, não tem problema não, tá ok? E eu quero que você represente as forças no livro. Quais são as forças que atuam no livro, estando ele em cima da mesa, né? Essas forças serão duas. Né? Serão a força peso, direcionada para o centro da Terra, ok? E, no caso, né, a força normal. Então, nós vamos ter a normal, que é a força da mesa sobre o livro, suportando, sustentando o livro. Uma força de sustentação, ela sempre aponta contrária à superfície e é de sustentação. Então, essa aqui é a força normal, e automaticamente nós teremos também uma força peso direcionada para baixo. Eu chamo a atenção mais uma vez para o fato de que, se o livro está em repouso em cima de uma mesa, significa que a força normal que atua nele e a força peso que atua nele são necessariamente iguais, elas têm o mesmo módulo, ok? Aliás, elas não são iguais, porque elas têm sentidos opostos. E tem natureza oposta, né? Natureza bem diferente também, mas o módulo das duas é o mesmo. E aí eu pergunto exatamente isso, né? Eu pergunto aí, na letra C dessa questão, quanto vale o módulo da força normal que a mesa exerce no livro. Então, veja, quando você for fazer isso, fique muito atento, né, para as palavras mágicas, né? Ele é deixado em repouso. A expressão repouso, galera, muita atenção, a expressão repouso, a expressão repouso significa necessariamente equilíbrio. E toda situação de equilíbrio tem força resultante nula. Quando você tem dois vetores opostos, qual que é a força resultante entre eles? É um menos o outro. Para isso dar nulo, nós temos, então, que o peso tem que ter o mesmo valor da normal. Consequentemente, a normal também vai valer 4,5 newtons. Ok? Esse é o valor da força normal. Então, isso aqui, ó, é a resposta da letra C. E a letra D, eu pergunto o seguinte: qual é a reação? Qual que é a reação da força normal? E onde que ela está aplicada? Como é que você acha a reação de uma força? Você fala a força. Você diz quem é a força. Quem que é a força? É a força normal. Mas quem que é essa força? É a força da mesa sustentando o livro. Então, é a força da mesa no livro. Quem que é a reação? A toda ação existe uma reação igual ou contrária. Se existe uma força da mesa no livro, então existe necessariamente uma força do livro na mesa. Então, quem que é a reação do normal? A reação do normal é a força do livro
na mesa. E onde que ela está aplicada? Na mesa. Ela está aplicada na mesa. Essa é a resposta da letra D. Existe uma reação ao peso? Existe. Quem que é a força peso? A força peso é a força da Terra no livro. Quem que é a reação dessa força? É a força do livro na Terra. Então, se a Terra puxa o livro também puxa a Terra. A força do livro é menor do que a força da Terra? Quer dizer, a força da Terra no livro é maior do que a força do livro na Terra? Não, elas são idênticas. Para toda ação tem uma reação idêntica. Então, por que o livro não arrasta a Terra para cima? Porque a massa da Terra é gigantesca, a inércia dela é enorme. Então, a tendência dela ficar na sua posição original é muito maior do que a do livro. Ok? E, por fim, nós temos aí uma questão meio doida, né, que ficou enumerada como questão 2, mas não é 2, né? É a questão 10. Ok? É a última questão da lista, que traz uma historinha do gato Garfield. E diz aí assim, uma tirinha, né? A tirinha fala uma historinha do Garfield. O dono do Garfield, né? Eu acho que é o John, chega perto dele e fala, você é preguiçoso. Aí o Garfield, em pensamento, não, estou conduzindo um experimento científico. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei de Newton. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. É assim que o Garfield fala. Pergunta para essa questão aí que está chamada de questão 2, mas não é 2, tá? Mais uma vez, é a questão do número 10. Okay? Então, para essa questão número 10, a pergunta é, letra A que lei o gato se refere? Ele se refere à primeira lei de Newton. Mas tem que falar qual que é ela, né? Qual que é ela? É o princípio da inércia. Tá ok? Princípio da inércia. B. Qual que é o trecho da fala do gato que te permite identificar a lei que indicou no item anterior? Qual que é o trecho? Aquela que diz que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ok? Esse é o trecho que me permite. É correto afirmar que o gato Garfield está em repouso? Justifique. É correto? É correto? Sim ou não? Bom, para toda resposta tem que ter uma boa justificativa. Ok? Então, essa letra C admite duas respostas. Ok? A primeira delas é um belo e sonoro sim. Justifique. Se você considerar o referencial por exemplo, na superfície. Que superfície? A superfície onde o gato se encontra. Está justificado. Então, essa resposta é certa? Ela admite um sim? Ela admite um sim. Eu respondi isso, professor. Ótimo. Não, eu acho que não está, não. Eu também acho. C. Outra alternativa. É correto afirmar que o gato está em resposta? Tá em repouso? Não. Mas eu tenho que justificar. Considerando
considerando, né, o referencial na Terra, o gato se move. Por que ele se move? Porque a Terra está girando. Se move. Girando com ela. Afinal de contas, a Terra está dando voltas em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, dependendo do referencial, o gato está em repouso. Dependendo do referencial, o gato pode estar em movimento. Essa aí é, então, a resolução, tá? Da lista de exercício. Então, ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Um prazer revê-los. Finalizamos o assunto.